Mais ou menos um mês atrás, um grupo de cientistas italianos fizeram uma reunião com as mídias, em quais eles apresentaram alguns resultados dos estudos deles. E, principalmente, eles alegaram que eles acharam megaestruturas embaixo das pirâmides de Quéops. E essas estruturas vocês conseguem ver aqui. Mas claro que eles não acharam megaestruturas embaixo das pirâmides. E logo depois já começaram cientistas dizendo que isso obviamente não é sério. Mas esse grupo realmente acreditava no que eles fizeram. Eles têm uma história em fazer estudos com esse método que eles usaram. E eles realmente acreditaram nisso. E eles acreditaram tanto nessas megaestruturas, nessa existência dessas megaestruturas, que eles fizeram uma reunião com as mídias, em vez de andar o processo normal para um cientista, significa submeter um artigo para um jornal que trabalha com revisão em pares, para ver se consegue passar nesse processo. E isso é ciência ruim. E sobre isso eu vou falar hoje. O método que o grupo da Itália usou é um método bem conhecido que se chama SAR, S-A-R. Em português é radar de abertura sintética, como eu consigo ler aqui. E isso é um método muito estabelecido que geralmente é usado para mapear superfícies que talvez não necessariamente são acessíveis. Um exemplo famoso é o chão de oceano. Mas eles usaram basicamente para que esse método não serve. Eles tentaram penetrar com esses raios que estão usados para isso a superfície e isso normalmente não é muito eficiente, então o que sai é principalmente ruído. E esse ruído a gente consegue ver aqui. Isso é o ruído que eles mediram. Mas interessantemente, eles venderam esse ruído como estruturas reais. Na verdade, vocês conseguem ver aqui que tem essas colunas, que deve ser uma mistura do detetor e da densidade do chão em cada lugar, eu não sei. E vocês conseguem ver o ruído horizontal. Então, as imagens foram interpretadas como essas estruturas que vocês conseguem ver aqui. Algo que eles acharam tão importante que eles queriam falar com as mídias imediatamente, sem mostrar isso antes para a comunidade científica. Mas por que eles conseguiram ver esses padrões? Por que eles acharam que isso seria isso? E isso foi porque eles usaram uma inteligência artificial para analisar os dados. E isso é algo, na verdade, que está bem perto do coração de desenvolvimento de inteligência artificial. Atualmente, todo mundo fala sobre Large Language Models, né, como os modelos de linguagem que usamos hoje em dia. Reconhecimento de padrões é algo bem comum. Nós, no nosso cérebro, também conseguimos reconhecer padrões, né? O seu cérebro é feito para reconhecer padrões, porque só assim você aprende a se adaptar, assim você aprende a identificar coisas, né? Se você já conseguiu identificar muitas mesas, porque os seus pais falaram, você está sentado na mesa, você entende o padrão necessário para uma entidade como uma mesa sendo uma mesa. Então você consegue identificar mesas. Reconhecimento de padrões é muito importante para a gente. Mas a gente tem também cérebros nesse mundo que exageram no reconhecimento de padrões. Isso, por exemplo, são pessoas paranoicas que sempre conseguem ver conexões em todos os lugares. A gente consegue ver isso muito na cena de pessoas de teorias de conspiração. Quando você veja muitos padrões,
Isso é porque o seu reconhecimento de padrões não tem um filtro. Então você começa a ver as estruturas em todos os lugares. Mas claro que quando um humano olha para essa imagem aqui, essa pessoa vai tentar, normalmente, deve tentar, achar uma explicação para esses padrões em termos de ruído, em termos de, não sei, isso pode ser isso, esse método não é feito para entrar dentro da Terra, então provavelmente está algo errado de qualquer jeito, tudo bem. Mas a gente sabe que IA normalmente não consegue pensar fora da caixa. Então, se você diz para a IA, isso aqui é o padrão, qual é a estrutura atrás disso, a IA vai fazer uma estrutura disso. Isso é exatamente o que aconteceu. E esse grupo de cientistas, eles eram tão animados sobre isso que eles imediatamente aproximavam as mídias. Então, eles acharam realmente que isso seria algo, e se fosse real, seria mesmo algo que chama muito interesse nesse mundo, algo que vai fazer a carreira deles. Eles acharam que agora tem o Santo Grau. Mas, obviamente, que eles não tinham. Tem uma frase que eu adoro muito de Carl Sagan. Extraordinary claims require extraordinary evidence. Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E isso é uma frase que a gente vai quantificar em um segundo, mas claro que isso é o caso. Se eu digo para você que eu encontrei o meu vizinho ontem no supermercado, você vai acreditar em mim. Eu não preciso provar isso, porque eu não tenho nenhuma razão para mentir sobre isso. Mas se eu digo para você, com muita paixão, que eu encontrei Jesus ontem no supermercado, a situação muda. Você não deve acreditar em mim, porque isso seria absolutamente extraordinário e você gostaria de ver alguma evidência que realmente pode apoiar essa ideia. Então, isso é extraordinary claims require extraordinary evidence. E aqui, por isso eu queria fazer esse vídeo, podemos ver um problema que atualmente temos na ciência completa. A gente tem uma pressão de publicar que é muito alta. As pessoas têm que publicar muito, especificamente na Europa e nos Estados Unidos, mas também aqui tem uns grupos que realmente publicam muito e querem publicar muito. Mas claro que isso só é possível se você não mostra a rigorosidade que publicações científicas devem ter. Interessantemente, a grande maioria dos cientistas nem aprendem o método científico. O que eu expliquei na minha série sobre o pensamento crítico, a maioria dos cientistas nunca aprendeu. Eles não conhecem esses conceitos. Agora, existem certas áreas, como se você estuda psicologia e você tem que fazer estudos psicológicos, você tem estatística. E se você estuda física, você vai aprender análise de erros. Que, interessantemente, a maioria dos físicos, nos artigos deles, não realmente fazem. Então, basicamente, a gente está numa situação em quais os cientistas não aprendem a ferramenta mais fundamental para ser rigoroso. Mas, no mesmo tempo, a pressão de publicar é tão alta que os cientistas, não por motivação própria, vão ser mais rigorosos. E por isso isso é muito bem provado, um viés de confirmação muito grande entre cientistas, né? Viés de confirmação é um fenômeno muito famoso na psicologia. Se você acredita em algo e você encontra evidência, vai supervalorizar essa evidência, mas se você encontra contra-evidência, você vai achar uma razão porque não é verdade.
Então, um bom exemplo que a gente pode imaginar seria, vamos dizer que você é mais uma pessoa da direita e atualmente a economia do Brasil, ela não é muito boa e você vai dizer, claro, porque Lula faz isso, Lula não sabe nada de economia, isso vai confirmar o seu viés que você já tinha, você vai dizer, vai confirmar o que você acreditava antes, você vai confirmar que a esquerda não sabe o que ela está fazendo, mas no mesmo tempo, se você agora é apresentado com coisas boas que saíram do governo de Lula, que Lula consegue profitar das tensões de Europa e dos Estados Unidos. E isso agora você diria provavelmente, você acharia uma razão porque isso não é realmente Lula que fez isso. Você diria, não, mas isso é porque Bolsonaro fez isso antes e por isso a gente tem essa situação. Isso é um lugar onde o viés de confirmação é muito famoso e onde o viés de confirmação é muito simples. Na ciência, você tem muitas pessoas que são relativamente inteligentes. E pessoas inteligentes são melhores em se enganar. Pessoas inteligentes conseguem, com mais facilidade, achar uma razão porque algo confirma o que eles já pensavam. E geralmente os vieses psicológicos são mais fortes do que o pensamento racional, que a gente gostaria sempre achar na gente. Então a pergunta é: como um cientista pode evitar viés de confirmação? Completamente evitar é impossível, porque o viés de confirmação é algo que é importante. A evolução nos deu esse viés de confirmação, porque ajuda a gente a trabalhar em grupos, em tribos, apoia o pensamento tribal, e isso a gente precisa para colaborar na sociedade. Mas é possível se você usa um conceito que quantifica o que eu tinha dito antes, que extraordinary claims require extraordinary evidence. E essa coisa é a estatística de Bayes. Eu já fiz vídeos sobre a estatística de Bayes, mas vamos de novo para lá, porque eu acho que isso é a ferramenta principal de um cientista bom. Então, o que é a estatística de Bayes? Existe essa equação aqui. Isso é o teorema de Bayes. E se você olha para esse teorema, você não consegue ler esse teorema. Talvez se você é cientista, você consegue ler. Se não, eu vou agora traduzir essa equação em linguagem normal. O que tem escrito aqui? A probabilidade de A, dado B, é igual à probabilidade de B dado A multiplicado com a probabilidade de A dividido pela probabilidade de B. Então, isso significa o quê? Isso parece agora meio estranho. Vamos voltar para o exemplo das megaestruturas embaixo dos pirâmides. Então, a gente quer saber a probabilidade que tem essas megaestruturas embaixo dos pirâmides se existem essas medidas que eles fizeram. Então, A é a existência das megaestruturas, B são essas medidas que vocês conseguiram ver. Então, isso se traduz então assim. A probabilidade da existência de megaestruturas embaixo dos pirâmides, dado que temos dados de SAR ruidosos com estruturas que foram identificadas por reconhecimento de padrão de IA, é igual. Isso agora foi o lado da esquerda da equação. É igual à probabilidade de medir essas padrões se as megaestruturas estão presentes. E agora, como o que esses cientistas fizeram é tão absurdo,
eu vou agora dar probabilidades extremamente a favor deles. É um fato que a gente nunca mediu com SAR dentro de matéria. Então, a gente não sabe qual é a probabilidade de medir algo desse tipo se existem essas megaestruturas. Mas eu suponho que se essas megaestruturas fossem feitas de granito, vamos dizer, ou alguma coisa onde não penetra bem a radiação, e o que é embaixo seria terra, ou não sei, eu acho se dá para ver essas estruturas, eles devem ser mais claros e especificamente você deve ver colunas mais pronunciadas, porque vocês têm que imaginar que não penetra no início, vai penetrar ainda pior embaixo e você vai de lá e de lá. Eu suponho que as estruturas seriam diferentes. Eu acho que isso é absolutamente lógico. Mas, eu já falei, eu quero agora pensar a favor desses autores. E se eu faço isso, eu digo, vamos dizer que essa probabilidade é 0,8. Eu acho que isso é absurdamente alto, 80%, absurdamente alto, mas eu digo 0,8 porque isso provavelmente seria o que eles diriam, porque eles acreditam nos dados deles. Então, como a gente continua? Isso agora tem que ser multiplicado pela probabilidade da existência de megaestruturas embaixo das pirâmides. E agora, para essa, eu dei 0,1. Eu não sei se 0,1 faz muito sentido. Eu peço desculpa para o cara que tem obra lá. Eu não sei. Sempre tem obra. É uma obra que nunca acaba e que faz, às vezes, barulho nos meus vídeos. Mas é uma pessoa que, obviamente, não sabe o que ela quer porque ela continua fazendo obra. Mas então, essa probabilidade que existem essas megaestruturas embaixo das pirâmides deve ser bem perto de 0,1%. Ou talvez ainda menor. Essa probabilidade deve ser minúsculo. Mas eu digo ela é 10%. 0,1. De novo, eu digo isso porque eu estou argumentando muito a favor dos autores. Né? Se eles autores pensam que a probabilidade de megaestruturas embaixo dos parâmetros seria 10%, eu acho que até eles não pensariam isso. 10% parece maluquice, absolutamente alto demais. Mas então, vamos dar agora uma olhada para a última probabilidade que a gente tem que determinar. Isso é a probabilidade de medir padrões desse tipo. E agora eu digo que é 0,4, porque olhando para esses padrões, acho que 40% que sai alguma dessas... Eu acho que isso está ok. De novo, eu estou aqui argumentando em favor dos autores que fizeram esse estudo. Então, agora podemos realizar o cálculo. Se 0,8 vezes 0,1 dividido por 0,4 é 0,2. Então, se eu faço essas priors, aqui eles se chamam priors, essa probabilidade que você pega inicialmente, eles se chamam priors, não importa, e dá para discutir quais são os priors corretos, isso é onde entra o viés de confirmação de novo, mas tudo bem, eu não vou entrar nisso, porque agora a gente consegue diminuir o viés de confirmação por muito. Então, vocês conseguem ver que com esse cálculo, com essas medidas, suponhando tudo muito a favor a esses autores, a probabilidade para que realmente eles mediram megaestruturas embaixo das pirâmides seria 20%. Mas lembram que é pelo menos uma ordem de magnitude menor. Porque especificamente essa probabilidade para a existência dessas megaestruturas com 10% foi muito otimista. Então a gente consegue ver aqui um problema que é muito comum dentro da ciência e que os cientistas, na verdade, estão se esquecendo. Eu acho isso muito preocupante
Tem muitos exemplos de ciência ruim em geral, mas isso aqui é quase chocante. E a gente tinha uma situação muito similar. Uns anos atrás, um grupo italiano também publicou resultados em quais eles falaram que eles conseguiram medir partículas que andaram do futuro para o passado. Isso também não era real. Então, isso é chocante. Isso é realmente chocante, isso me preocupa muito, porque o que está acontecendo é claro. A ciência está perdendo completamente a credibilidade. Ciência hoje em dia não tem mais muito valor. As inovações vêm de empresas e a ciência, as universidades, criam mais e mais salada de palavras. E isso é extremamente preocupante e tem a ver com o jeito como a gente faz a nossa carreira. Eu falei aqui que os autores nem fizeram a revisão em pares. Obviamente, sobre a revisão em pares também dá para criticar muita coisa. Mas a situação está difícil. E é isso, e com isso digo até a próxima.